16, e eu preciso fazer um pequeno contraponto para vocês nesse tema de hoje, que tem a ver exatamente com a ideia de mobilizando a sua igreja local para crescer integralmente. E vocês vão observar que tem o texto de 1 Pedro, o capítulo 2, versículo 5, e depois tem o texto de Filemon. Acharam aí? Muito bem, então a primeira parte ela vai ser o que a gente chama de uma conceitual, e a segunda parte a gente chama de prática. Então esse é o caminho que a gente vai tomar. E quando a gente chama crescimento quantitativo, se você voltar na página anterior, você vai ver que a gente entrou na segunda parte. Parte 2, veja aí na página anterior, aí tem crescimento quantitativo, crescimento numérico, João. Esse é o tema normalmente usado. E qual é a lógica, só para vocês entenderem um pouco dessa segunda parte? Permitam-me ilustrar, coisa que vocês vão ver isso no próximo encontro, mas eu vou adiantar para vocês, ok? Eu vou adiantar algumas questões desta fase, tá? Por exemplo, quando você pega 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 6, como eu disse, a gente vai trabalhar isso no próximo encontro. Você vai encontrar duas dimensões no texto. A dimensão 1 e a dimensão 2, ok? A dimensão 1, você vai precisamente ouvir e ler, né, essa expressão. Paulo dizendo, eu plantei e Apolo regou, ok? Então, qual que é essa ideia do plantar e do regar? É que é um trabalho absolutamente mecânico, ok? O que é um trabalho mecânico? O que é uma ação mecânica? Por exemplo, ó, eu tenho esse celular aqui e eu faço um movimento para cá. Isso é uma mecânica, tem um ponto de partida e um ponto de chegada, porque é o movimento que a gente chama, que não é o caso desse movimento aqui. Esse movimento ele não é mecânico, este é. Então tudo que a gente faz na igreja é mecânico. Por exemplo, quando você aparentemente acha que não é, por exemplo, orar. Orar é um trabalho mecânico, você tem hora de começar e hora de terminar. E tem alguns de nós que, se a gente vê o outro orar, já sabe até as palavras que ele vai usar, tá? O Edmar vai começar assim, amantíssimo Deus e querido Pai. Sempre começa assim, né? O Taqueme, como é que o Taqueme começa, né? Mas para você ver, não tem novidade, é mecânico. Por exemplo, eu ouvi meu pastor pregar domingo, e 2 dias atrás. Aí quando saímos do culto, a minha esposa disse, poxa, hoje ele foi bíblico, né? Não, bíblico quer dizer, baseou na Bíblia. Ah, mas 90% não são baseados na Bíblia, as pregações por aí. Então, quando você vê uma baseada na Bíblia, tem que dar graças a Deus. Mas ok. E aí, mas foi uma coisa mecânica. Foi preparada. Ele falou ponto 1, ponto 2, ponto 3. Aí se é de linha mais presbiteriana, como João, ponto 3,
4, 5, 6, 7, que tem que ter a perfeição, né? Ele chega no 7, quadrangular é o 4, é mecânico. Mas sem querer falar mal dos outros, vocês entenderam? Agora você pode fazer, melhorar sua performance, como plantar. E melhorar a sua performance, como regar. Você pode plantar melhor daqui a 2 semanas do que está plantando hoje. Você pode pregar melhor. Tudo bem? Mas é mecânico. Aí vem a frasezinha, qual que é? Obrigado. Todo mundo sabe de cor, né? Fala aí, qual a frasezinha que vem? Eu plantei, Apolo regou. Ou seja, o que eu faço não tem nada a ver com crescimento. Não corrobora absolutamente nada. Isso é forte, né? Porque normalmente a gente acha que é o que a gente faz que... Por exemplo, uma igreja grande, as pessoas acham que aquela igreja cresceu por causa daquele pangaré que está lá na frente e que é ungidão. É nada, é uma sorte. Quem faz a coisa acontecer é Deus, não é o cara. O Walter, por exemplo, ele disse uma vez... O Walter não disse isso, eu estou só usando a metáfora. Ele disse igual um amigo que eu encontrei em Alta Floresta. Eu encontrei um amigo em Alta Floresta no começo do ano, final do mês. E ele me encontrou, João, e disse assim, você está de pé porque eu orei. E ele falou sério. Ele não estava brincando. Obrigado. Ah, agora tem até o verdinho. Agora eu vou brincar a tarde toda aqui. É. E aí, ele não falou brincando, João. Ele falou sério, eu sei a seriedade dele. Eu fiquei 15 dias no hospital, 10 dias dos 15 na UTI, 7 entubado. E, enfim, ele disse, você está porque eu orei. Aí eu saí dali da conversa com ele, dizendo, esse cara não precisa de Deus. Porque quem acredita na sua oração, não precisa de Deus, é só orar. Ou seja, é Deus que faz crescer. Amém? Eu sei que isso é polêmico, mas os nossos 2 encontros é para conversar sobre isso. Tudo bem? Amém? Deus, como é que é mesmo? Faz ou fez, faz crescer. Eu amo isso aqui. Eu amo isso aqui. Em todos os ângulos. Essa é a primeira ideia que vocês precisam ter. A segunda, quantos podem dizer amém? Amém. Tem gente que não está dizendo amém, não. A segunda é aquele texto, Edmar, que vai falar dos 4 solos. Vocês lembram? Tá? Os 4 solos. Eu não estou lembrando aqui o texto bíblico, mas não precisa. Nós não vamos ler o texto hoje mesmo. Não precisamos dele, mas é só para ilustrar por que o crescimento, João, o crescimento numérico. Qual que é a ideia que a gente tem dos 4 solos? Você diz, não, a ideia que eu tenho é a ideia que Jesus quis dar. Ótimo, excelente. Então vamos lá. Sem querer entrar em detalhe, o que a gente acha que é a coisa principal? É o solo aqui, né? Que é a boa. E por que é boa terra? Alguém chuta? A boa terra é que ela está preparada, ok? Eu gostei da definição, porque ele não arriscou dizer que é boa terra porque frutifica. Se é boa terra porque frutifica, e por que ela não frutifica 100? Por que ela frutifica 60 e 30?
se é boa. Tudo bem? Se é boa, deveria frutificar 100. É boa, mas não é. Não frutifica. É que porque é circunstancial. A frutificação é circunstancial. Tudo bem? Toda igreja tem poder de crescer e melhorar a sua performance. Só que depende das ferramentas que a gente usa. Você entendeu? Por exemplo, tem amigos meus que dizem assim, José, qual é o meio melhor de crescer? Eu digo, se você tiver recursos, se você tiver quiser trabalhar bastante, um meio de crescer é célula. Mas célula não é sagrada, ela é uma ferramenta. Então, só que dá trabalho meu. Se eu assumisse uma igreja hoje, eu ia pensar 2 vezes em colocar célula. Porque dá um trabalho miserável. Ok? Mas eu não vou entrar no mérito da questão, porque não é isso o nosso negócio. Só que a gente acha que é só essa terra que tem que ser trabalhada. E Jesus não quis dizer isso. Ele diz que circunstancialmente essa não está produzindo porque está à beira do... Mas ela é tratável. E a minha igreja não é só isso. A minha igreja é isso. Se eu apostar aqui no terreno supostamente preparado, eu estou negligenciando 70% da igreja. Então eu tenho que investir aqui, amolecer o terreno, trabalhar. A gente cria ferramenta, pastor Edmar, para trabalhar aqui. Quer ver? Vou dar um exemplo. Aqui a beira é o espinho, né? A segunda é o espinho. O pedregoso. Vamos pegar o espinho. Jesus explica que o espinho, o terreno, a semente caiu entre os espinhos, ele está sufocado pelas coisas do mundo, dessa vida, né? Ok, então vamos supor, um camarada que você tem lá que é um potencial. Mas o camarada, ele tem uma empresa. Tudo bem? E então ele está correndo dia a dia para dar conta. Ele tem que vender, ele tem que... E ele chega em casa, aquela correria, tem que dar conta da papelada, tá? Ele não vai produzir na igreja. Não vai, gente. É uma fase da vida dele. E você quer que o Pangaré venha ali ainda dirigir uma célula e aí você quer que ele atue igual aquele camarada que não tem nada para fazer, aposentado. E não tem chance, ele está, mas é circunstancial, daqui a pouco se você for discipular ele vai conseguir administrar bem a vida e sobrar tempo. E esse terreno sufocado pelas coisas dessa vida pode ser uma terra preparada. Então o foco da nossa ação, Giovanni, não tem que ser só aqui, porque aqui é manutenção. É isso aqui tudo. Tudo bem? Um dos motivos que eu detectei, João, que nós não crescemos como igreja local, é que a gente não consegue aproveitar o potencial que está ali. Aí depois diz que o diabo está solto, que o Lula é ladrão. Nada a ver uma coisa com a outra. Que o diabo está solto, que o Lula é ladrão, todo mundo sabe. Você entendeu? Entenderam a ilustração? É só para a gente perceber, tá? Só que a gente vai aprofundar isso nos próximos encontros, nos próximos 2 encontros. Amém? Perceberam onde a gente vai mexer? Agora nós vamos fazer o exercício da nossa tarefa. Tem um mosquito aí?
Para quem está chegando, todo encontro nosso, nós temos 3 partes, ok? Tudo bem? Nós temos 3 partes. A primeira parte é o que a gente chama de rever. A segunda parte é o que a gente chama de conceituar. E a terceira parte que a gente chama de demandas ou demanda. Tá, numa linguagem mais pedagógica seria tarefa. Ok? O rever. Opa! O rever tem a ver com a demanda que demos no encontro anterior, ok? Então, a gente termina... Opa, eu nem terminei aqui. Segundo e terceiro. Então, a gente termina o encontro aqui e começa o outro onde terminou. Para quem está chegando, para entender a dinâmica nossa. A gente vai estar sempre começando aqui, no rever ou revisão. Tudo bem? Eu mandei para vocês o formulário, né? E nós tínhamos uma tarefa. Está na página... na página 13. Você ia fazer essa tarefa em casa com seus... Em casa não, na igreja, né, com seus líderes. Eu quero só ouvir vocês aqui um pouco. Todo mundo recebeu o formulário que eu mandei lá no grupo, né? Toninho, vê aí que dia que eu mandei, não abusando da sua bondade. Acho que eu mandei 2 dias depois, né? Dia 29? Quer dizer, não faz muito tempo também, né? Opa! Por que agora que mexeu? Agora que eu liguei, estava esquentando. Ah, é? Se eu pedir para desligar, você não acha ruim não, né? É até melhor. O Gladys falou para ligar. Você... Pode ligar, Gladys? Pode. Obrigado. Deixa eu responder dúvidas. Não, mas de ligar só aqui, se quiser. Sei lá. Alguém quer compartilhar alguma dúvida, alguma pergunta? O formulário era para ser preenchido, isso tem a ver com você, é teu interesse. E se tiver alguma dúvida, como nós tínhamos pouco tempo, a gente entende isso, talvez você não conseguiu ainda preencher, devido o tempo foi muito curto daquele encontro de hoje, né? Mas eu estou aqui para responder perguntas. Nós estamos revendo a tarefa. Enquanto eles estão se preparando, vocês que estão chegando, o que foi passado como tarefa? É que o encontro anterior, nós fomos, a demanda era identificar o que a gente chamou de, e está no texto bíblico, tá? A gente chamou de porta ampla e promissora. Ok? Então foi trabalhado o encontro inteiro na parte conceitual, para quem não viu. A gente conceituou no encontro do encontro passado inteiro sobre o que seria uma porta ampla e promissora. Ok? Aí fizemos exercícios
práticos, mas nós deixamos como tarefa o pastor se reunir com seus homens-chaves e identificar na sua igreja local qual que é hoje a sua ou as suas portas amplas e promissoras. Toninho, eu não sei se estou avançando o sinal, mas parece que lá vocês chegaram o grupo lá chegou, você quer... Foi falado, cada um deu uma ideia de sua professora para sua própria igreja. Ah, sim, mas lá na tua, naquele encontro que a gente fez à noite, não surgiu esse assunto não, né? Não surgiu o assunto, mas a gente tem uma coisa para opinar. Tá. É o que eu pensei que tinha surgido, por isso que eu puxei aqui. Eu não posso ter um tempo para explicar para vocês que estão chegando, porque requer bastante ilustrações do jeito que eu fiz com eles, né? Então não tenho tempo para fazer a reposição do conceito. Mas se alguém quiser, a gente pode marcar uma conversa online e aí eu entrar em detalhes. Vamos lá, alguma dúvida? Quem fez? Quem preencheu? Só no dia. Mas você está planejando a fazer? É que como o Edmar está falando, né, gente? Teve pouco tempo, né? Nós tivemos praticamente uma semana. Então não deu nem para tempo suficiente para reunir com o pessoal, tá? Mas isso significa o quê? Que eu vou dar esse mês para vocês fazerem isso e trazer preenchido, tá? Vamos lá, Toninho, lê aí para mim só o item do formulário. Como o Giovanni entrou agora no grupo, possivelmente quando ele entra, ele não tem acesso ao... Então reporta. Eu republiquei agora. Republica. Publiquei no grupo, mas aí tem que acrescentar mais um. Aham. Acho que o Giovanni já está lá. Você quer os itens do formulário. Qual o primeiro item? Porta ampla e promissora. Indique qual é a sua porta ampla e promissora. Ok, a ideia ali, então, repetindo, não é só uma, pode ter duas, três. Ok? Seria interessante, não sei, para os demais, né, essa porta promissora seria uma estratégia, né? Não. Não. Não, a estratégia é como eu vou alcançar a porta promissora. Seria perceber qual é a necessidade. A porta promissora tem mais assim... Estou provocando para você. Isso. A porta promissora é mais aquele olhar que eu tenho para o entorno da minha igreja, uma oportunidade. Tem a ver. Exatamente. Tem mais a ver com a oportunidade, com aquele exemplo legal que a gente deu aqui, que eu acho fabuloso. Aliás, eu só citei, não dei o exemplo. Mas aqui perto de vocês, perto. Medianeira não é tão perto assim, né? Mas em Medianeira aconteceu na igreja do Edwin. Quando eu comecei esse material lá, há 2 anos atrás, ele descobriu que chegou um moço na igreja dele, vindo de Belém do Pará, e muito dinâmico mesmo. Mas só tinha na igreja ele, esse rapaz de Belém do Pará, e mais 2 ou 3 que tinham chegado. Mas ele foi observando esse rapaz, e esse rapaz era uma espécie de um encarregado num frigorífico lá na região ali. E estava chegando muitos paraenses que esse cara tinha acesso. E aí ele foi percebendo, e o que ele fez? Ele pegou esse cara, trouxe para o lado dele, começou a discipular ele com segundas intenções.
Porque ele enxergou a porta promissora, porque não era o cara, a porta promissora não era aquele rapaz. Eram os paraenses que estavam chegando, semana a semana. Moral da história, nesses 2 anos, eu perguntei para ele o mês passado, eu vou me encontrar com ele a semana que vem, com o Edwin, e ele diz que tem em média de quase 40 paraenses na igreja hoje, fruto do trabalho com aquele. Então aquela porta promissora, nenhuma igreja da cidade enxergou isso. Só ele. Entendeu? Só o Edwin. Está aí, pertinho, quando você estiver passando ali em Medianeira, me pede contato para constatar, vai lá e pede a identidade dos caras, né? Tá lá. Eu conheço boa parte deles. Arruaceiro, igual o maranhense. Não vale nada. Você entendeu? É a oportunidade. E começa e termina. Toda porta promissora tem começo e fim. Você entendeu? Por exemplo, vamos pensar teologicamente agora. O gadareno, ele é a porta promissora para Jesus? Não. A porta promissora para Jesus é quem? Decápolis, que é as 10 cidades aonde o gadareno agora tem que testemunhar. Por isso que Jesus não aceita que o gadareno venha com ele. Não, você fica aí. Eu te curei, te libertei para você ficar aí, não para vir comigo, né? Então, esse olhar a mulher samaritana. A porta promissora de Jesus não é a mulher samaritana, é Samaria. A estratégia é a mulher samaritana. Você entendeu? Pegaram o raciocínio? E a gente tem que captar isso. Eu citei também o caso do Carlinhos. Não foi o Carlinhos, desculpa. É um outro pastor lá em Colombo. Não é Colombo, é Campina Grande, que tem um hospital perto. Angelina Caron, né? Angelina Caron. É ali em Campina Grande, perto de cidade metropolitana de Curitiba. Ele descobriu algumas pessoas congregando na igreja dele da área da saúde. Pronto. Então, essas são as estratégias para alcançar o entorno ali, quem trabalhava na área da saúde. Mais dúvida, alguma coisa? Vocês vão preencher sem problema? Acho que foi bom perguntar sobre a estratégia, né? Porque aí já ajuda para facilitar. Não adianta você identificar a porta promissora se você não fizer um plano. Está na mão de Deus. Tira da mão de Deus, urgente. Deus não faz isso. Tira o quanto antes, não vai dar errado. Eu vou ilustrar para vocês entenderem. Jesus fala, Pedro obedece a Jesus e lança a rede, correto? Vocês conhecem. E a rede encheu de peixe. Vocês estão vendo Jesus puxar a rede? Se Jesus colocasse a mão naquela rede, tinha perdido os peixes. Porque não era o negócio dele. Ele não tem a arte de puxar a rede. Quem tem a arte de puxar a rede, que sabe, entende, é Pedro, André e os seus 2 sócios, João e Tiago. Então, para quem foi que eles pediram ajuda? Para Jesus, estava ali, Jesus sem fazer nada. Estava ali no barco, eles não pediram ajuda. Tudo bem? É que a gente coloca na mão de Jesus o que é para a gente fazer. Você entendeu? E depois a gente fica fazendo gracinha, querendo fazer o que Jesus faz, que é milagre. E dá tudo errado, não vai dar certo esse negócio, gente. Faça só o seu negócio, que é plantar e regar. Deixa o milagre que ele sabe fazer.
Tudo bem? Então tira na mão de Jesus e faça. Entendeu? A Devanil. Não, né? Maldade. Amém? Tá, João, tá entendendo? Você acha que o Edmar tá entendendo? Mais fácil. Quase. Mas ele chega lá, é novo. A esposa tá entendendo, né? Muito bem, gente. A tarefa repetida é um caso sui generis, porque a gente não teve tempo. Agora, se vocês não fizerem, eu vou xingar vocês no próximo encontro. E olha, vocês sabem, né, Toninho? Chamar um de filho de uma égua, para mim, é né? Lá no Maranhão é comum isso, né? Rapaz, você não se assustou não com aqueles maranhenses quando você foi lá? Oh, meu Deus do céu. Paraense é igual. Paraense é igual. Mas são gente boa, vai para o céu, acho. Vamos lá para o nosso segundo encontro? Segundo não, terceiro. Terceiro encontro. Preste atenção. Qual que é a grande sacada do terceiro encontro? Gente, não tem segredo. O terceiro encontro, a grande sacada é isso aqui. Crescer. Esse é o nosso negócio. O PAN, ele tem, pastor João, uma preocupação muito grande. Porque o PAN, ele não entende que o crescimento é só um aspecto que é numérico. Na nossa cabeça, eu não sei se é a igreja brasileira, enfim, mas nós vivemos em função do mercado, né? Como é que as igrejas avaliam, todas elas, presbiteriano, metodista, todas elas avaliam o sucesso do pastor pelo número de pessoas que ele tem e pela arrecadação. E que é trágico isso, porque isso é um expediente absolutamente incoerente, né? Até com a proposta das Escrituras. As Escrituras trabalham muito com a ideia do crescimento integral. Se a gente conseguisse discernir, que a gente não consegue, que vai ter anos que você não vai crescer absolutamente nada, e graças a Deus você não crescer, porque é o tempo de você ter outro tipo de crescimento, tá? Que são 3 no total, você entendeu? Então, o tempo do crescimento numérico, legal, mas vai ter uma hora que a gente precisa parar para fazer balanço, você entendeu? Você precisa do crescimento qualitativo. Você não pode andar em 2 canoas ao mesmo tempo. Então, se a gente se mobilizasse, tivesse uma inteligência na igreja local, de saber a hora de investir todas as forças, todos os recursos no crescimento qualitativo, que é o qualitativo aqui não é a qualidade da membresia, é a qualidade dos serviços, tá? Aqui tem a ver com números, tá? E aqui tem a ver com serviços, você entendeu? Como melhorar a performance. E aqui é o orgânico, você entendeu? E esse orgânico tem a ideia da dinâmica do corpo, você entendeu?
Por exemplo, se eu olhar lá, eu estou vendo uma placa, proibido parar no portão. O que está olhando, Walter? Quem está olhando? Hã? Isso, mas normalmente a gente diria assim, são os olhos, né? A resposta seria essa, normalmente os olhos. Mas os olhos, eles não veem. Quem vê é o corpo. Você entendeu? O que os olhos fazem é cumprir uma função do corpo que é ver, mas o olho em si ele não vê. Então, se eu estou dando esse espaço naquela direção, se eu perguntar para o Walter quem está andando, ele vai dizer os pés, mas os pés não andam. Quem anda é o corpo. Os pés só cumprem uma função no corpo. Porque se você disser que os olhos veem, os pés andam, é personalismo. Aí você dá o protagonismo para o órgão, e o órgão não tem protagonismo, nenhum órgão tem protagonismo, quem tem é o corpo, é o todo. Esse é o sentido de igreja. Essa é a metáfora que é mais usada no Novo Testamento. Então não existe, João, membros dos ministérios especiais, Silas Malafaia, olha o veneno. Não existe. Esse pessoal vai no banheiro e fede igual todo mundo. Eles... enfim, vamos deixar o pessoal em paz. O que eu quero dizer é isso, que é o corpo. Você me entendeu? Então, nós precisamos andar nessa linha. Aí, com a ajuda de vocês, que vocês são especiais, nós vamos para a letra A. E o que diz a letra A? Qual o perfil da igreja local ideal? Daria, Edmar, para sublinhar a igreja local ideal. Vocês conseguem sublinhar? A igreja local ideal. Ok? Essa é a nossa letra A. Igreja. Já vai embora, João? Tá bom. Você não trouxe sua apostila? Tá aí. Eu não leio apostila. A gente não conhece as igrejas e fica achando que aquela igreja é perfeita. Não é verdade? Porque os caras apresentam no Instagram, eles não apresentam os corintianos, apresentam só o São Paulino limpinho, bonitinho, penteado, né? Perfeito, porque o São Paulino é o ser humano ideal, né? Já tem a bandeirinha lá já, né? Você é maldoso também, você não vai para o céu. E aí... Mas, gente, vá conviver um mês naquela igreja ideal que você acha. Gente, não existe igreja perfeita. Fora aquelas imagens, aquelas propagandas que eles fazem, é um inferno aquilo lá. Efeito midiático. Gente, porque não adianta. Eu aprendi isso com o pastor Eduardo. Pastor Eduardo Hidrojevski. Eu fui pastor 10 anos na igreja lá, Primeira IEQ de Curitiba. Ele dizia assim, ele disse, eu não quero uma igreja perfeita, eu quero pessoas chegando toda hora. E a igreja em movimento. Enquanto está em movimento, nós precisamos consertar as coisas. Porque tem gente imatura chegando e virando uma bagunça isso aqui. Quanto mais, ele dizia desse jeito, quanto mais problemas, melhor.
Foi com ele que eu aprendi a frase. Problema na igreja é garantia do meu trabalho. Então vamos... Na minha igreja, quando não tem, eu cutuco, arrumo para ter. Eu arrumo, sim. Eu gosto de arrumar, porque senão o pastor não tem nada para fazer, gente. Só gente boazinha, igual o discipulado, né? Tem gente que diz assim, aqui está o meu discípulo, bom. Gente, eu detesto discípulo bom, que não dá trabalho. Tá? Eu gosto daqueles xarope. Vamos lá. E que não muda nunca. Vamos lá. E aí, gente, eu queria pensar com vocês sobre o que a gente chama de fundamentos. Acharam aí embaixo? Acharam fundamentos. Então vamos lá. Esses fundamentos da igreja local ideal, olha como é que começa. Vocês vão achar isso fabuloso. Pode olhar que tem uma frase para ajudar vocês. São 4 frases. Quem quer ler aí o texto? Você quer ler nessa Bíblia bonita sua? Por gentileza. É a linguagem de hoje? Não, né? Não. Obrigado. Próximo. Difícil, né, pastor? A gente aguarda, não tem pressa não. O João já chegou. 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Bonito, né? Você sabe que a gente, Edmar, lê um texto desse e não percebe o poder de síntese, né, que ele tem, e nem tampouco percebe a mensagem. Esse texto é um dos textos mais citados de 1 Pedro, se eu não me engano. Parece que depois desse, João, só o 5:8, tá? O diabo, vosso adversário, anda ao redor, né? Isso, parece que exatamente. Mas esse é bem citado, esse texto. E ele é absolutamente incrível, porque ele é a síntese da carta inteira. Eu sei que há discordância disso, tá? Mas ele ajuda a gente a entender a proposta da carta de Pedro. Então, cada frase, que eu não vou colocar ela aqui, eu vou só puxar a imaginação de vocês. Qual que é a primeira frase? Pedras vivas. Para você entender essa primeira frase, você tem que entender o versículo anterior. Tá? O versículo anterior vai dizer que Jesus é a pedra principal, o pedrão, e ele é ressuscitado, porque quando diz que ele é a pedra viva, é o conceito de que ele ressuscitou, ele está vivo. E aí, quem se constrói a partir da perspectiva da pedra viva, quem se aproxima dele, lembra que o versículo 4 vai chegando-nos a ele, né? Ali está falando da conversão, chegando-nos a ele, conversão. Muito bem, aí a próxima frase. Então, tanto a
as pedras vivas como a casa espiritual, e na sequência, todas as outras duas, Pedro está usando de metáfora do Antigo Testamento, que eram conhecidas, para explicar uma realidade espiritual, pastor João, que é a igreja. Então, ele está usando de uma linguagem absolutamente compreensiva para os ouvintes. Muito bem, então, o que você tem na terceira? Ok. E aí na quarta? Dá para perceber nitidamente que ele está usando só figuras, né? Para cada uma dessas figuras que ele usa, pedras, casa, sacerdócio e sacrifício. Só que ele usa, Edmar, uma palavrinha na sequência. Por exemplo, quando ele fala pedras, opa, aí o detalhe está no vivo. Esse que é o detalhe. Ok? É igual, por exemplo, qual é o sinônimo de ser na Bíblia? Especialmente no Antigo Testamento. O sinônimo de ser é o pão. Toda vez que você lê a palavra pão, está se referindo a o ser, uma pessoa. Jesus fala assim, eu sou o pão. Ele não falou nada demais. Qual é o demais que ele fala? Vivo. Aí é diferente. Aí ele muda toda a configuração e a compreensão. Tá? Então lá no caminho de Emaús, quando ele pega o pão e coloca na mão, aquele pão dentro do contexto de Lucas, simboliza o discípulo no caminho de Emaús, que era aqueles pão borolento, né? E, enfim, então tudo é uma linguagem simbólica fantástica, absolutamente incrível. Tem um autor, vocês podem acessar aí, chama A.D. Carson. Se você tiver tempo, e normalmente a gente não tem, mas se você for um catedrático que quer ler, passar pelo menos 10 anos lendo, para depois começar a entender alguma coisa, ou mais tempo, né? Ler um livro deles, comentário, meu Deus do céu, A.D. Carson. Agora é um livro enorme, custa uns R$300, que ele vai usar sobre as alusões que o Novo Testamento faz do Antigo Testamento. Ele e o companheiro dele fizeram um trabalho tão fabuloso, A.D. Carson. Já que eu citei, eu tenho que mostrar para vocês. Ele faz um trabalho tão fabuloso que ele vai dizer mais ou menos assim, que a cada 2 versículos do Novo Testamento tem uma alusão ao Antigo Testamento. É um trabalho fenomenal que você não precisa fazer, porque já está feito. É só comprar e ler. E minha internet não funciona. Eu queria achar o título do livro para citar para vocês, mas não consegui. Citar direitinho, você entendeu? Depois, lembra, tá? Que eu não vou lembrar dessas coisas, eu não gosto de ajudar ninguém, não. Rapaz, mas não pega internet aqui não, em Camborão não pega internet, é? Cadê o Lula? Sonho? Depois eu pego. No intervalo eu pego, pastor. Só em Moarama. Rapaz, cadê a internet do Lula? Ninguém diz amém. Vamos lá. Você está dizendo assim, tá, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Vamos lá. Cada uma dessas questões tem um significado para Pedro. Vamos lá, primeiro. Escreva lá embaixo.
Pedras vivas. Coloca aí, ó. Crentes regenerados. Se você quiser colocar pessoa regenerada, pode colocar. Tá? É isso. Não tem. Pedra é os crentes. E viva uma nova criatura. Pronto. Não tem segredo. Não está dizendo, pastor, que são perfeitos. São os... Porque é interessante que a salvação não tem nada a ver com a perfeição. Interessante, né? Quando eu chegar no céu, se eu encontrar alguns caras lá, eu digo, não é possível. Porque tem uns caras ruins, rapaz, que andam comigo, que não vai entrar no céu. Não é possível. Mas vai. Porque o céu não tem nada a ver se eu sou perfeito ou não. Olha que coisa, né? Já pensou? Amém? A segunda coisa, qual que é? Casa. Opa. Aí eu... essa aqui é outra coisa. Esse aqui, comentário, é isso aqui. Põe lá no grupo lá. Esse, ó, gente, mas não compre se você não é um pesquisador. Você vai se irritar, vai me xingar. Já tem muita gente me xingando na vida aí. Tá? Vamos lá. O Edmar vai colocar aí o... É caríssimo, mas na Amazon tá uma promoção legal para estar 100, 200... Tá quanto? 290. É. Mas parece na Amazon tá 229. Se alguém quiser, peça comigo, que eu vendo por 400. Vamos lá. Então, presta atenção, a palavra casa. Casa é o conceito, Giovanni, de igreja. Não casa no sentido de prédio, por exemplo. Quando Deus pensa em igreja, ele não pensa nisso aqui. Os metodistas acham que é. Os metodistas acham até que Jesus é metodista. Então ele está pensando de casa, ele está pensando de construção social. Interessante isso, né? Ezequiel é fabuloso, né? Porque Ezequiel vai ter que usar metáforas. Aí ele vai dizer que a igreja é a cidade, ele vai dizer que a igreja é o santuário, ele vai dizer igreja como povo de Deus, né? Ok? E é interessante isso, porque ele vai mostrando uma série de metáforas lindas. Tá ok? Então, o que é a casa? Igreja local. Então aqui, crentes regenerados, né? Regenerados. Eu sei que você desconfia que alguns camaradas que estão lá na sua igreja não são regenerados. Você desconfia. Mas pode ser só desconfiança, pode ser que eles são. É que você está colocando regenerado como santo. Assim, pessoa perfeita, que não rouba, que não mata ninguém. Você entendeu? Ok? E a segunda é a igreja local. Porque, gente, não existe outra forma de identificar a igreja. As denominações têm o Conselho Nacional, aí vem a diretoria estadual, aí vem o superintendente e a igreja aqui. E aí eles acham que o mais poderoso é esse, aí vai descendo em poder, correto? Isso é diabólico. É, porque isso aqui é humano. Isso é estrutura humana. É a banana comendo macaco. Você entendeu? O poder está aqui. Esses caras vivem do salário daqui que a gente manda, esses filhos da mãe. Tá? Eu não estou dizendo que isso aqui não tem que existir.
Ele só não tem que trazer o protagonismo para si, que não é. Não pode, traz o protagonismo, não pode. E aí, ele se acha, eu falei para um amigo meu que está aqui no poder de, cara, tira da tua cabeça que a coisa funciona sem você, porque funciona aqui. Quem faz a igreja crescer é os irmãozinhos aqui. A gente sabe disso, né? Mas a gente está doidinho para chegar aqui, para mandar e se achar, e ter um salário bom. Ok? Aí você diz, não, e a Igreja Universal? A Igreja Universal, ela é invisível. Você entendeu? Ela é invisível. O que é concreto? A igreja local. Então, o que existe é a igreja local. Vocês entenderam? Então, quando ele fala aqui... Não, o negócio dele é chegar aqui. Ah, já? Eu vou conversar com a Divania semana que vem. Aí, gente, mas eu faço, a minha crítica é na amizade, tá? Eu não sou contra o pessoal que são os meus amigos. Ok. Então vocês perceberam que o que tem de concreto é a igreja local? Que tem o seu... enfim, vocês sabem disso. Então, aqui, perceberam? Casa espiritual. O que é casa espiritual? A igreja local. Não o povo de Deus da cidade. Não, não existe igreja da cidade, gente. Esse é papo furado que vocês inventaram. Você entendeu? Não, a igreja de Jesus na cidade. Não, é lá, casa que cura. Isso. Não, que cura, palavras que curam. Olha, esquecer, a idade é uma droga, né? Aí tem a... Porque o título, né, João? Você sabe, né? O título é apenas institucional, presbiteriano. É só para organizar bagunça, senão vira um negócio. Mas é só institucional. O povo que está lá, aquele povo é... Eu amo no Apocalipse. Eu estou, de vez em quando, andando desviado, mas eu não faço isso direto não, viu, gente? Vocês estão chegando aí. Ó, o Apocalipse é absolutamente incrível, capítulo 12. Presta atenção, eu vou explicar só uma vez, se você não entender, dançou. O que o Apocalipse 12 vai fazer? Ele vai trazer um resumo da história humana. Aí ele começa com a mulher grávida, sendo perseguida pelo dragão. O dragão é Satanás, a mulher é Israel e está grávida de Jesus. Pronto, já resolvi o Apocalipse para vocês numa frase. Viu como é fácil? Quando chega no versículo 5, a criança nasce, cresce, ressuscita e vai para o céu. Só no versículo 5. Como é que é chamado o povo de Deus aqui? A mulher. Só que é Israel. O versículo 6. Você entendeu? Aqui é o versículo 5. Do versículo 1 ao 5. Não, desculpa. Jesus nasce aqui. Tá certo. Aqui, se você ler o versículo 6, diz que a mulher foi para o deserto. Mas quem? Se Jesus já ressuscitou, Israel continua sendo a igreja de Jesus? Não, agora a figura da mulher ali é a igreja. É o povo convertido, a igreja que nasceu em Jerusalém. Então a mesma figura continua, mas muda o que a gente chama de configuração, né? Só a metáfora que continua. Não é fantástico um negócio desse? E o dragão continua enchendo o saco. Continua, o dragão. Chega no versículo 9, ele recebe vários nomes no versículo 9. Serpente, sedutor, e etc. Ladrão aí? Dragão. Ah, dragão. Dragão, é verdade. E aí no final, no último versículo, ele está onde? Está em pé,
de frente para o mar. O mar, no Apocalipse, significa os povos, línguas, ideologias, partidos, multidões, você entendeu? Povo. O Satanás não para. Então, não é legal a metáfora da mulher? Vamos lá. Igreja local. Agora, quem que compõe a igreja local, Nilton? As pedras vivas. Só que a gente não sabe quem é convertido e quem não é verdade? Você diz, eu sei, eu lá na minha igreja eu sei. Sabe nada. Não sabe nem o que comeu ontem, né? Vai saber quem é convertido. Gente, é impressionante. Eu estava na minha igreja domingo e eu estava olhando assim, João, eu fiquei bem triste. Uma igreja velha. Não que o velho seja, mas muito velha. Eu olhando assim, é verdade. A minha igreja local, eu acho que a média de idade dela é 60. Nossa, você ficou triste também, né? Na sua, qual é a média de idade? 60. Tá lascado também, né? Assim, mas, gente, aí eu fiz outro olhar, Giovanni. A maneira como as pessoas adoram. Você entendeu? Ninguém faz aquilo se não é... Ninguém faz. Eu fiquei olhando, passei o culto todo, porque eu gosto de olhar a vida dos outros. Você gosta, mano? Aí, pessoas convertidas, dá pra ver, né? Segunda, terceira. Sacerdote tem a ver com serviço. Sacerdócio santo. E santo quer dizer consagrado. Então essas pedras vivas que formam a igreja local, eles serviços, quer colocar aqui o quê? Consagrados. Ou seja, qual a diferença, Gladstone, da pregação, que é uma dos serviços mais nobres da igreja, né? Para o irmão que trabalha na cantina? Nenhuma. Tem diferença performática. Mas para o conceito de reino de Deus, não, porque os dois são consagrados, têm o mesmo peso. Tem uma ideia do Espírito Santo, para que trabalha secularmente, não é consagrado. A pessoa, tem que ser mais crente. Tem que ser boa. O trabalho dele para a cantina só, o trabalho lá. O trabalho dele. O trabalho dele lá. Bonito isso, né? Vocês são pastor de igreja local, tem que ministrar sobre a vida dos empresários, eles consagrarem a empresa, os negócios. Vocês sabem disso, fazem isso já, né? Porque ali é o reino de Deus. Pegaram o raciocínio? O outro. Sacrifícios espirituais. Você entendeu? Aí, para você entender a palavra sacrifício, você tem que voltar lá no Antigo Testamento, vendo o camarada levar os animais no altar, colocar sobre o altar do holocausto, a fumaça chegar até Deus. Para eles, aquilo era o culto. Você pega a vida de Abraão, por exemplo. Abraão teve um ministério de 40 anos, do capítulo 12 até o capítulo 22, são 40 anos. Nesse período, ele levantou 8 altares. Seria aqueles megas cultos, né? Mas aqueles altares representam toda a trajetória de Abraão. Bonito, né? Que cada altar tem um nome. Como se fosse altar de serviço, altar de adoração, altar disso. Eu tenho um excelente livro escrito sobre isso. Posso vender para você. O que é aqui? Culto.
Só que não é culto como nós pensamos. É o culto, porque em tese a gente só cultua junto. Em tese, lógico que eu posso adorar Deus no individual. Mas do ponto de vista do que nós estamos falando aqui, é o ajuntamento. Por isso que é necessário, Gladson, a igreja local. Você entendeu? Porque aquele culto de domingo, Gladson, você tem aqui 2 na semana, né? 2 cultos na semana? Ok. E poderia até ter mais ou menos, não tem problema. Porque aquele ajuntamento é simbólico. Você entendeu? Até porque é só de 1h30, né? Mas ele é simbólico, ele representa o todo. Mas a gente se reúne como representação. Você entendeu? Então, aí você diz, pô, onde você quer chegar, né? Tudo isso, em tese, quantos membros você tem? João, cita aí, cita qualquer número, João. 400. 400 membros. Ou pedras vivas, né? Você tem 400 pedras vivas que compõem o corpo, e quando o corpo se mexe, se move todo mundo. Só que a gente comete um sério de erros porque a gente elitiza. A gente cria o fulano, o ciclano, e vai elitizando. Aí começa a banana comer o macaco. Os 400 tem que estar em movimento, quando o corpo se move. Por isso que o melhor simbolismo é o culto. Então, aquele pessoal do louvor tinha que ser instruído. E aquele pregador também. Para não achar que ele é o protagonista. Mas quem vai falar para essa moçada? Ninguém está doido, né? Como é que eu posso movimentar o corpo inteiro? Por isso que a gente vai... fechando aqui, só para vocês terem um tempo de conversa, no intervalo, em subgrupo, o item 1 diz assim: vale ressaltar que 1 Pedro, em seu contexto sociopolítico hostil, descreve o quê? Como que? Eleitos e peregrinos. Eleito é a ideia de crente, né? O João já está falando que é predestinado. Isto é, marginalizadas e excluídas da sociedade por terem aderido ao movimento de Jesus. Esses crentes fiéis formavam uma nova, que é espaço de acolhimento e cuidado mútuo, com as seguintes marcas que constituem o perfil do quê? Então, qual é? Eu vou só repetir, tá? Primeiro, o que vocês acham ali? Nova. Você pode colocar nova vida em Cristo, nova criatura em Cristo. Esse é o sentido aqui. Ou seja, Giovanni, a porta de entrada é a conversão. Você entendeu? Por isso que um dos nossos trabalhos na igreja principal é a conversão. Por isso que todo culto tem que ter apelo para conversão. Ah, mas não tem nenhum perdido aqui. Todos eles, filhas de uma égua, eles têm que converter. Porque conversão, gente, é
Jesus me recebe mais uma vez. Eu sei que você está cansado de me receber, mas por favor, você entendeu? E a gente pensa que conversão é uma hora só, uma coisa. E Paulo vai dizer, desenvolvei. A palavra desenvolver lá é sério, hein? Dá até medo. Segundo, novo o quê? Quem quer? Nova comunidade de fé. Porque a velha comunidade de fé é o modelo hebraico, que não era necessária a conversão, era por nascimento. O cara já nascia crente. Agora não, agora Jesus diz, agora tem que se converter. Por isso que Jesus chega e o judeu fica com gracinha. Não, nós estamos aqui, diz, tem que se converter. Gentios se convertendo, judeus se convertendo, forma o novo povo de Deus. Não dá moleza. Aí eles ficaram com gracinha, Paulo veio e desenvolveu a teologia da salvação. Lascou com ele, achei que foi bom. Judeu tem que apanhar mesmo. Não, desculpa, não apanhar no sentido político, não. Olha o Hamas aí. Hamas, esse é? Não. Vamos lá. Então, Jesus desenvolve a teologia em Romanos. E aí ele apresenta os gentios no capítulo 1 e o judeu fica, tá vendo? Aí Paulo vai ter um capítulo 2. Aí arrebenta com eles. Arrebenta. Aí eles ficam rindo ainda, vai para o capítulo 3. Aí volta para os gentios no capítulo 5. Aí eles ficam com gracinha, Paulo desenvolve o capítulo 9, 10 e 11. Só para fechar o caixão. Vocês têm que aceitar Jesus, seus pangaré. Vocês são a pedra de tropeço. Não, Jesus é a pedra de tropeço para eles, né? Eles tropeçaram na pedra, né? E caíram. Tem que se converter. Pegaram o raciocínio? Terceiro, aí o que vocês colocam aí? Ministérios, novos ministérios, né? Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, Giovanni, era só os sacerdotes que serviam, né? Aquela elite. Aí Jesus chega e diz, não, todo mundo aqui vai servir. Né? Todo mundo. Todo mundo é sacerdote. É? Legal, né? E o último. O que vocês acham? Enquanto vocês estão pensando, Jesus falou para a mulher samaritana, pode ser nova adoração, né? Apesar que eu coloquei novo aí, mas é o sentido de culto, de adoração, né? Jesus pega a mulher samaritana e que a mulher samaritana diz, mas Senhor, a gente adora aqui no Monte Gerezim e o judeu lá em Jerusalém, como é que é esse negócio? Ele diz, aí Jesus fala, já era. Agora tem um novo formato. Jesus também chegou e... Né? Amém? Muito bem, eu queria que vocês pensassem um pouco aí. E eu queria que vocês pensassem... Eu acho que nós temos nós temos 3 meninas, vamos colocar as meninas junto, pode ser? Vocês aceitam? Tá? E aí depois vocês montam um grupo aí de 3 cada um. Mas eu queria que você olhasse para esse olhar conceitual, que depois a gente vai para a prática. O que mais desafiou você pensando na sua igreja local? Diz, poxa, isso aqui para mim, na minha igreja a banana está comendo macaco. O que mais desafiou você pensando em sua igreja local? Porque é o que existe, tá? Vamos lá? Uns 10 minutinhos, aí vocês podem também pegar um cafezinho ali,
uns 15 minutinhos ali, né?